Este é mais um capítulo do meu estágio supervisionado de ensino médio, modelo híbrido, curso de extensão, capítulo 22, que eu vou falar sobre desemprego. Eu sou Vera Maria Silva Palage, estudo pedagogia na Uninter, meu RU 1069363. Vou falar sobre o desemprego. Objetivos dessa aula: saber o que é desemprego, entender por que acontece o desemprego, reconhecer as consequências do desemprego. O que é desemprego? É falta de emprego, ociosidade involuntária daqueles que estão dispostos a trabalhar e não encontram com quem os empregue, ou não encontro a profissão que eles têm para trabalhar. Às vezes se sujeitam a outras profissões por não conseguir a sua profissão. Desemprego desagrega a relação familiar. Para 4,4 milhões de brasileiros, o desemprego representou algo além da perda de sua principal fonte de renda. Ainda mais agora na pandemia, né? Muitos estão desempregados e não têm a renda para sustentar sua família. Para essas pessoas, o relacionamento familiar mudou depois que elas perderam o emprego. E em 95% dos casos, 4,2 milhões mudou para pior. As mudanças mais frequentes foram de ordem financeira: queda no padrão de vida, dívidas não pagas, mas há casos de brigas, nervosismos dos familiares, humilhação e até separações dentre as famílias. E sempre há um do casal que não aceita que o outro não está contribuindo dentro de casa. E às vezes é por causa que ele não tem emprego, não está conseguindo administrar nem ele próprio e às vezes não consegue, e ainda mais agora com esta pandemia. Está deixando muitas famílias sem até comer, porque não tem de onde tirar. O desemprego é uma consequência da atual situação econômica e social, o qual tem um impacto no funcionamento familiar. Sempre a família tem algo, falta dinheiro, brigas, falta dinheiro, separações. Quando um dos cônjuges está empregado e o outro desempregado, esta situação interfere no funcionamento familiar e na saúde mental, nomeadamente com repercussões a nível do estresse, da depressão e da ideação suicida. Um deles sempre joga na cara do outro que ele não contribui, que não ajuda na casa, que só um faz e que tem que sair, arrumar alguma coisa ou procurar outro lugar para morar, né? Sempre a família sofre com isso, e principalmente os filhos, né? Sem dúvida, a crise econômica é um dos principais motivos que levam as pessoas ao desemprego. Afinal, quando a economia não está bem, fica difícil para as empresas manterem seu funcionamento e pagarem os funcionários. Às vezes eles tentam ficar com o funcionário por causa que eles têm filhos pequenos, mas se a própria empresa não consegue, não adianta. Com isso, muitos realizam demissões ou até mesmo fecham as portas diante de uma recessão, que nem hoje em dia está acontecendo em muitos lugares, principalmente com pessoas do nosso relacionamento. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa trimestral de desemprego no Brasil foi de 13,9%.
no trimestre de outubro a dezembro de 2020 e atingiu 13,9 milhões de pessoas, na comparação com o trimestre anterior, julho a setembro. O cenário é de queda de 14,6%. Imagina quantas famílias estão aí. A elevada taxa de desemprego é o declínio da renda, leva a uma queda no consumo de bens e serviços por parte das famílias, afetando assim todos os setores da economia, sendo a queda no comércio e os serviços os mais explícitos, porque a família, o pai ou a mãe, eles têm que, em primeiro lugar, pagar ou manter a comida. Ninguém fica sem o alimento, né? Alguns estudos apontam que o desemprego aumenta os problemas relacionados com a saúde física e mental do trabalhador, como autoestima, insatisfação, frustração e mudança no humor. Muitos pais de família estão nesta situação, com a autoestima lá embaixo, não tem mais vontade de trabalhar, frustrado e infeliz, pois o que eles conseguiam antes agora não consegue. Crise política, exigência de profissionais qualificados, redução de custos, substituição de mão de obra. Hoje, pandemia. E ainda muitos do grupo de risco não podem trabalhar, tem que ficar em casa. As consequências do desemprego de longa duração são mais severas no contexto regional. O tecido social transforma-se em veículo de desvantagens econômicas e sociais, estigma e isolamento e desaproveitamento de recursos, competências e capacidades. Desemprego entre chefes de família causa crises familiares e separações. O aumento do desemprego de chefes de família, em especial os provedores, homens que pagam as contas e sempre decidiram tudo sozinhos, pode provocar depressão, muito sofrimento e, em alguns casos, crises familiares que terminam até em separação. Às vezes é a mulher que é a provedora da casa, mas tem sempre um que está bem no emprego e o outro está mais ou menos ou bem para baixo. Então, um deveria entender o outro. Transtornos mentais leves, depressão, diminuição da autoestima, sentimento de insatisfação com a vida e dificuldades cognitivas são as principais afetações ao bem-estar psicológico humano, causadas por um desemprego prolongado. Depressão, sem vontade de nem levantar, nem sair. Por quê? Porque não tem uma renda para se sustentar. Tem que às vezes até pedir ajuda. Dentre as medidas de combate ao desemprego, mais citadas pode-se enumerar: facilitação do consumo e do crédito, incentivo ao investimento privado, implementação de políticas fiscais e monetárias adequadas, aumento das despesas públicas com ampla utilização do Estado como empregador e com o desenvolvimento de políticas. Geralmente, a primeira reação perante a chegada do desemprego é a perplexidade com uma mescla de ceticismo e medo. Quando veio a pandemia, muita gente ficou assustada como é que eles iriam sobreviver sem o emprego, sem o seu salário. Semelhante a uma situação de choque na qual estão presentes sentimentos de desorientação e confusão acompanhadas de uma sensação de fracasso,
incapacidade de fazer planos para o futuro? O que pode ser feito para que esse tipo de desemprego não atinja demais a população? Porém, para que se possa realizar trabalhos mais complexos, é necessário ter um nível de qualificação elevado, conforme a profissão e a pessoa não tem outro habilidade para trabalhar. E às vezes não tem. Algumas começaram a trabalhar, fazer comida em casa, artesanatos, etc. Portanto, para que esse tipo de desemprego tenha menos impacto, os governos deveriam investir em educação, a fim de se formar mão de obra qualificada, que possa exercer trabalhos complexos. O adolescente deveria sair da escola com mais de uma opção de trabalho, de emprego. De acordo com o IBGE, o número de desalentados em 2020 foi o maior da série histórica. Com os impactos econômicos da pandemia, muitas pessoas pararam de procurar trabalho por não encontrarem na localidade em que vivem ou por medo de se exporem ao vírus. E se saíssem fora do município ou do lugar onde moram, não teriam condições de pagar o transporte para ir. Então, opção, ficar em casa. Quem tinha carteira assinada ainda conseguiu o seguro-desemprego. Outros não tinham, como tinham outro tipo de emprego, autônomos ou MEIs, receberam auxílio emergencial, que foi muito menos do que se estivessem trabalhando, porque uma família não sobrevive com esse auxílio. O pai, ou o provedor, ou a mãe, o pai ou a mãe deveria fazer uma outra atividade para poder superar aquela falta daquele salário. E como estamos em abril de 2021 e ainda não terminou a pandemia do coronavírus, não sabemos o que poderá acontecer com estas famílias que estão desestruturadas profissionalmente e socialmente e psicologicamente, passando por necessidades. Muitas a gente até nem sabe às vezes quem é, e outras a gente nem imagina, mas todos, inclusive os que mais têm condições, também estão passando necessidade porque estão tendo alguma perda com a pandemia. Muitas empresas fecharam e outras foram à falência por causa da pandemia, que assola todo mundo. E com a história de fique em casa, quem tem idade mais de 60 anos não poderia sair para trabalhar e assim mais, porque o aumento a comida aumentou bastante e não tendo emprego, não tendo da onde tirar, as famílias ficaram mais debilitadas. Muitos pais de família se aventuraram e vão trabalhar, mas não sabemos quando tudo isso vai terminar, porque o auxílio diminuiu, os empregos não voltaram. Quando se achava que ia voltar, começou a pandemia de novo. Agora começou as vacinações. Então, o governo quer que todos sejam vacinados para poder abrir as empresas que não sejam prioridade. Então, serviços que não sejam necessidade para as pessoas, então eles não abrem. Então, como é que as pessoas vão viver sem um salário para poder comer? Além disso, a comida bem mais cara do que tá,
e às vezes só um da casa trabalhando. Tá muito difícil. E esperamos que isso acabe e que os pais de família tenham mais condições de dar o sustento que seus familiares precisam e não haja mais desavenças e nem separações por causa do desemprego. Seja por outro motivo ou por falta de profissionalismo, mas não por não conseguir ir trabalhar, porque tem que ficar em casa. Obrigada.